Bom dia, irmãos e irmãs, você que acompanha nestas 24 horas para o Senhor, essa proposta de alguns momentos de oração. Nós queremos diante do Senhor celebrar a vida, nós queremos diante do Senhor colocar a nossa vida em comunhão. A proposta para esta manhã é fazermos um pouquinho assim uma leitura orante da Sagrada Escritura. Então você que está em casa nos acompanhando, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Eu sei que toda família católica tem uma Bíblia, às vezes fica lá empoeiradinha, às vezes fica lá aberta naquela página como enfeite. A Bíblia não é enfeite não, a Bíblia é para a gente usar, é a palavra de Deus, é para a gente ler. Pega lá a sua Bíblia. Enquanto você vai lá pegar a sua Bíblia, eu vou conversando aqui. Viu? Não tem problema não. A Bíblia. Aí você pode me perguntar, padre, qual é a melhor Bíblia? É aquela que você usa. Se você não usar, parece que a Bíblia não vai fazer muito efeito não. Padre, eu posso riscar a minha Bíblia? Pode, tenha lá uma caneta, um marcador, fique à vontade. São Pedro não vai brigar com você na porta do céu, porque você riscou a sua Bíblia, não. Pelo contrário, ele vai agradecer, sinal que você entendeu essa proposta. Se você também quiser trazer uma caneta, um marcador, alguma coisa assim, você pode trazer. Claro, tem umas Bíblias que têm uma linguagem um pouco mais fácil, um pouco mais acessível. Se você ainda está começando a aprender um pouquinho, é melhor uma Bíblia assim. Se você já tem um certo conhecimento, já tem um domínio melhor da linguagem bíblica e até do nosso idioma, então tem umas que são um pouquinho mais rebuscadas. Não faz diferença. O importante é a gente ter o acesso ao texto sagrado. E é isso que nós queremos. Ah, padre, eu não tenho uma Bíblia. Onde é que eu acho para comprar? Olha, aqui na paróquia do escritório paroquial nós temos algumas opções até. Você pode comprar também pela internet ou em outras livrarias católicas. Você consegue comprar a Bíblia num preço acessível. Ah, padre, eu conheço alguma família que não tem a Bíblia. Ah, joia! Uma oportunidade bonita, talvez, ainda neste recolhimento. Quem sabe, vem aqui ao escritório, ele está aberto, compra uma Bíblia dele para essa pessoa, para essa família. Acho que vai ser o melhor presente que você vai conceder a uma pessoa que você ama, a uma pessoa que você quer fazer entrar um pouco mais nessa dinâmica do coração bondoso de Deus. São Jerônimo dizia: não conhecer as Escrituras significa não conhecer o próprio Jesus. Se nós queremos então nos aproximar de verdade do Senhor, da sua proposta, do seu coração, é a Bíblia Sagrada o melhor meio para a gente fazer esse acesso, para a gente conhecer. Nós vamos fazer nesta manhã. Já pegou sua Bíblia? Corre lá e pega ainda, dá tempo, pega lá, pega lá. O que nós vamos fazer nesta manhã? Nós vamos fazer a chamada leitura orante. O Papa Francisco tem insistido muito que as famílias reaprendam a fazer este exercício com a Palavra de Deus. Também o nosso bispo Dom Paulo, naquela sua orientação, expedida no dia de ontem, pede para a gente valorizar como família esta forma de aproximação da Palavra de Deus. Não é simplesmente uma leitura informativa, até porque a Bíblia não é um simples livro para informação, mas é uma leitura que nos ajuda a compreender o que o texto quer dizer, nos ajuda a entender qual é a proposta de Deus para nós e nos ajuda também a nos sintonizar. O que é que eu quero responder a Deus a partir desta provocação que a sua palavra me faz? Então é uma oração
bonita a partir deste precioso instrumento, deste dom de Deus que é a Sagrada Escritura. Então nós vamos fazer um passo a passo, conforme a igreja nos apresenta. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho que é da própria liturgia de hoje. É o Evangelho da missa que nós vamos rezar mais à noite. É o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18, os versículos 9 a 14. Então pega aí na sua Bíblia, é o Evangelho de hoje, Lucas 18, 9 a 14. Procure aí. Repetindo, é o Evangelho da liturgia de hoje. É o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18, os versículos 9 a 14. Agora então, você não vai ver mais o meu rosto aqui. Nós queremos, a partir da palavra de Deus, nos sintonizar com o rosto de Jesus. Tá? Então, pegue aí na sua Bíblia, repito, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Já achou? Isto. Ajude aí, de repente tem alguém com você, cada um pega na sua Bíblia. Isto. Cada um pode pegar na sua Bíblia. É o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 18, os versículos 9 a 14. Como é que a gente começa a leitura orante? Invocando o Espírito Santo. É Ele quem vai nos ajudar a entrar nesta conexão com a vontade, com a palavra de Deus. A nós descei divina luz. Cante também aí em casa. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Cante com a gente, cante aí na sua casa, mais uma vez. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, o Senhor nosso. Amém. O Espírito Santo é esta força que nos ajuda a entender e a vivenciar o sentido da Escritura. É Ele que não deixa que a palavra de Deus seja uma letra morta, mas seja palavra viva no nosso coração. Sintonizados então com o Espírito de Deus, vamos ler o texto bíblico ao qual nós nos propomos. Você que talvez chegou agora na nossa transmissão, nestas 24 horas para o Senhor, nós estamos fazendo este primeiro momento uma leitura orante da Sagrada Escritura,
estamos lendo o texto da própria liturgia de hoje, o texto que nós vamos escutar na missa mais à noite. É o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18, os versículos 9 a 14. Não deixe de pegar na sua Bíblia em casa o Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 18, os versículos 9 a 14. Nós já invocamos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a compreender a proposta que Ele nos faz a partir da sua palavra. Este é o primeiro passo da leitura orante. O segundo é este: ler para entender o sentido do texto. O que é que o texto me diz? Vamos ler com atenção. Você acompanhe, eu vou fazer a leitura, você acompanhe também na sua Bíblia. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Na sua Bíblia está diferente do que o padre leu? Mas o sentido é o mesmo. Vamos fazer o seguinte então? Leia você novamente, aí com a sua Bíblia na mão. Às vezes, numa primeira leitura, a gente não entende bem o que o texto quer dizer. É preciso ler mais uma vez, mais outra vez, até que a gente possa entender o que é que o texto me quer apresentar. Enquanto você lê aí na sua Bíblia, aqui também, para quem está nos acompanhando e talvez não está com a Bíblia na mão, nós vamos ler novamente, agora até através de uma outra tradução. Tem o pessoal aqui também, na Igreja Matriz, nos ajudando, rezando conosco. Elas vão nos ajudar a refazer esta leitura. Mas é importante você aí, com a sua Bíblia, releia esse texto. Jesus lhe disse ainda esta parábola, a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior, desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está aí. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. Publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava nem sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você conseguiu reler o texto? Precisa ler uma terceira vez?
Ótimo. Mas agora, leia e destaque aquelas frases do texto que mais te chamaram a atenção. Qual é a frase que está aí no texto, que tocou você, que você acha mais importante? Pode colocar aí no Facebook ou no Instagram, pode escrever a frase que você achou mais interessante, compartilha com a gente, para a gente saber o que é que você também está colhendo como fruto desta oração. Pode ser uma frase, uma expressão, pequena que seja, uma palavra, 2, 3, aquilo que realmente te tocou. Passe de novo os olhos pelo texto, repita para si mesmo essa palavra de Deus que se dirige a você nesta manhã. É o momento este de saborear o texto. Veja o que é que Deus te fala nesse texto, que fala da sua vida agora, que te chama a atenção. Isto. Não tenha pressa. Releia, saboreie. É um momento de ruminar a palavra de Deus, o que ela te apresenta. É um texto bonito, é um texto profundo. Ele diz muito para nós. Não deixe que essa palavra de Deus passe sem tocar o seu coração. É como aquele refrãozinho que nós conhecemos, né? É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Cante também. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Deixe que esta palavra de Deus sinalize a sua vontade de pertencer a Ele. Olha, tem uma turma compartilhando, está rezando junto, que bacana. Você pelo Instagram, você pelo Facebook, não vamos citar os nomes, tem muita gente. É graça de Deus isso, olha que maravilha. Isto, permita que a palavra de Deus toque o seu coração. E eu estou vendo aqui, o pessoal está citando mesmo a expressão, está com a Bíblia na mão. Que graça de Deus, que bacana, gente. Que proposta legal, que bacana. Isso, a palavra de Deus vai encontrando espaço no seu coração. Ele te disse coisas maravilhosas. Agora, o terceiro passo da leitura orante, o que é? A partir do texto que nós lemos, a partir destas frases que nós destacamos, vamos meditar para atualizar o sentido do texto. Agora é aquela pergunta: o que é que Deus me fala a partir desse texto? Então, o padre vai fazer um breve comentário sobre esse texto para que a gente consiga entrar no coração do que o evangelista quer transmitir. Eu vou usar aqui um comentário que foi divulgado, foi apresentado para a igreja no mundo inteiro no Ano Santo da Misericórdia. É um texto que foi composto pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. É um texto bonito que nos ajuda a entender esse trechinho da Palavra de Deus. Peço que você escute com atenção e também destaque aquilo que você acha realmente importante, aquilo que vai te ajudando a compreender o texto que nós acabamos de ler. Quem é justo aos olhos de Deus e como é justificado? A parábola do fariseu e do publicano no templo
esta que nós acabamos de escutar e acabamos de ler, é narrada para contestar a apropriação indevida da justiça que leva a julgar e a desprezar os outros, como se alguém pudesse tomar posse daquilo que faz, da graça de Deus, e se achar assim melhor, mais importante, superior aos outros. A parábola está colocada no Evangelho de Lucas, logo em seguida a uma parábola sobre a oração. Mas agora o seu horizonte é bem mais amplo, porque ela contempla a questão da justiça entre Deus e os seres humanos. São Lucas vai tecendo assim uma psicologia interessante nesse texto, em que então Jesus vai lá no fundo do coração humano, avaliando os pensamentos e os sentimentos que nascem do fundo do coração. Como nós percebemos, a cena desta parábola se desenrola no templo, para onde se dirigiram os dois protagonistas, o fariseu e o publicano, que permanecem anônimos. Eles não têm nome. Que interessante. Os dois homens foram escolhidos não para condenar ou premiar as categorias a que pertencem. Jesus não está dizendo aqui que os fariseus são ruins e que os cobradores de impostos são bons. Não é esta a intenção. Mas Jesus quer dar a ideia do que representam essas duas categorias de pessoas. Não é por pertencer ao movimento dos fariseus que se deve considerar soberbo, nem é pelo fato do outro ser um cobrador de impostos que ele é humilde, como eu disse. Não é esta a intenção fazer este julgamento. Não são as suas origens que fazem estes homens justos ou pecadores, mas o seu modo de se relacionar com Deus e com o próximo. Para nós, vale a mesma coisa. Repito, não são as suas origens a fazer esses dois personagens justos ou pecadores, mas o seu modo de se relacionar com Deus e com o próximo. O Templo de Jerusalém pode ser considerado um lugar do encontro. Até ele ser destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, o templo era o lugar mais importante da religião judaica e era destinado, entre outras coisas, a expiar e perdoar os pecados. Ao templo se ia, sobretudo, para fazer sacrifícios para que Deus livrasse cada pessoa do seu pecado. Como habitualmente, a parábola apresenta uma relação triangular. Existem três polos. Um é o fariseu, o outro, o cobrador, e o terceiro, Deus, a quem os dois se dirigem em oração. O terceiro polo, Deus, é tão importante como os outros dois. A oração, tanto do fariseu quanto do publicano, começa da mesma forma. Ó Deus, nós lemos, nós escutamos. E no fim, sai justificado por Deus o cobrador e não o fariseu. Todavia, as atitudes e as orações dos dois protagonistas, do fariseu e do cobrador de impostos, são totalmente contrastantes. Uma é o perfeito contrário da outra. Os dois se dirigem ao mesmo Deus, mas têm uma ideia e uma atitude opostas. Você reparou? Olha como o texto apresenta. O fariseu reza de pé. O publicano não tem a coragem nem de levantar os olhos para o céu.
e simplesmente bate no peito. Outro contraste é o conteúdo da própria oração dos dois. Vocês sabem, a gente sabe, o Evangelho não foi escrito no nosso português, né? O Evangelho, no seu original, foi escrito em grego. E no grego, o fariseu, na sua oração, usa 29 palavras. O publicano, 6. A postura é diferente, também o conteúdo da oração, as palavras são diferentes. Para o fariseu, um longo discurso, para o publicano, uma simples prece. O fariseu dá graças a Deus por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, cheios de erros, nem como aquele publicano que está em oração ali, a certa distância. Existe também uma ironia que é muito interessante na oração do fariseu. Ele se lembra dos outros não para rezar por eles a Deus, mas para desprezar e condenar, precisamente como aqueles que se consideram justos e julgam os outros, citados antes desta parábola. Aí está a questão. No momento em que se considera correto, o fariseu comete um dos pecados mais graves. Ele se coloca no lugar de Deus para condenar o próximo. Isso é triste. Esse é o pior pecado. Sem nenhum pudor, o fariseu lembra a sua excessiva observância da lei e assim se coloca como melhor do que aquele outro e do que tantos outros. Pelo contrário, numa atitude profundamente penitencial, o cobrador de impostos se limita a dizer: ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. A sua oração diz o essencial em poucas palavras. Contém o reconhecimento da culpa e o pedido da expiação em vista do perdão. Quantas vezes a gente não sofre da mesma tentação, não é? Fazer um discurso muito grande e não falar nada, em vez de fazer uma oração curta, simples, porém direta, que vá ao coração daquilo que nós queremos e, sobretudo, daquilo que Deus quer. Quando se trata, então, de esclarecer, Jesus se dirige àqueles que o escutam e evidencia em poucas dicas a mudança que aconteceu nesta situação. Quem volta para casa justificado é o publicano e não o fariseu, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quem eleva os humildes e humilha os soberbos é Deus. Isso Nossa Senhora canta naquele seu bonito hino Magnífica. Faz parte do modo de agir de Deus derrubar os soberbos dos tronos e elevar os humildes, sobretudo aqueles que, como o fariseu da parábola, precisam pisar a dignidade dos outros para se exaltarem. A atitude do fariseu foi arrogante, a do cobrador foi humilde. Apesar de uma longa oração, o fariseu não foi justificado, ao passo que foi suficiente a breve oração do cobrador para ele ir para casa justificado. O que foi então que determinou a mudança da situação? Decisiva, em primeiro lugar, foi a mudança na oração do fariseu.
ele não se bastou em se exaltar diante de Deus, mas sentiu também a necessidade de se confrontar com os outros para os desprezar. O resto da sua oração não foi um pedido, foi mostrar-se como um homem zelante pela lei e pelas tradições dos judeus. O que enviou esse fariseu para casa não justificado foi o desprezo pelo publicano. Ele julga, ignora o seu arrependimento e a oração que ele faz, dada a distância que o separa dele. O problema não é aquilo que o fariseu faz, está certo, ele cumpre as suas obrigações com perfeição, mas isso não lhe dá o direito de ser arrogante, nem de condenar os outros. O único que pode fazer isto é Deus. Na oração breve e simples do cobrador também tem uma mudança. O cobrador não procura assim uma explicação. Ele sabe que o trabalho dele é impuro. Ele sabe que não precisa, talvez, ficar se justificando. Ele, acima de tudo, se apresenta perante Deus com um coração nu. Ele se coloca com transparência diante do Senhor. Através dessa brevíssima oração, uma frase apenas, ele exprime o que mais agrada a Deus: o reconhecimento da culpa, a expiação e a confiança no perdão. O fariseu não confiava no perdão de Deus. Ele achava que aquilo que ele fazia era o suficiente. É preciso muito mais. Reconhecer-se pecador aos olhos de Deus é a condição necessária para ser justificado. Do contrário, prevalece a arrogância de quem se tem por correto e assim se acha superior e no direito de julgar os outros. Esse pequeno comentário, queridos irmãos e irmãs, é para nos ajudar a tomar consciência do que Deus está nos dizendo através da sua palavra. É a busca de ir além da letra do texto e perceber o rosto de Deus que se revela nas palavras do livro sagrado. É o rosto de misericórdia. É o rosto que acolhe o pecador. Agora então, tendo diante de nós o Espírito Santo que nos ajuda a entender o texto, tendo lido a palavra de Deus, tendo meditado um pouquinho do que Ele quer nos comunicar, eu convido você então a conversar com Deus. Agora é o momento da sua oração. O que é que a palavra de Deus me leva a falar com Deus? Eu fiz alguma descoberta nesse texto? Nesse momento de oração, de leitura da palavra de Deus, eu quero rezar no silêncio do coração, no íntimo da alma. O que você quer fazer? Quer agradecer, louvar, pedir, oferecer a Deus, assumir um compromisso? Faça isso. É o momento da sua oração pessoal diante do Senhor. Pela tela do computador, da TV, do celular, você está diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Aproveite esta oportunidade e faça a sua oração. Em silêncio, com tranquilidade, com confiança, com esperança.
Se você quiser também, pode expressar nas redes sociais aquele pedido, esta sua oração, aquilo que está nascendo do seu coração. Breves palavras, pode compartilhar. De repente, a sua oração ajuda também alguém a rezar. Que bacana esta nossa oração, que bonito, que bonito. Isto. Quarto passo, essa oração pessoal diante de Deus, o pedido, o agradecimento, o louvor, aquilo que nasce do nosso coração. Que maravilha! É a palavra de Deus dando frutos em nós. Agora, meus queridos, é o quinto passo. Nesta leitura orante, é a conclusão deste caminho. Agora é a hora de contemplar para saborear a amizade com Deus. Contemplar é olhar o mundo de um jeito novo. É um olhar silencioso. É um olhar penetrante em direção à vida. É o momento de deixar-se transformar. É o momento de deixar-se transfigurar por Deus. Este é o instante da maior intimidade com Deus. Eu convido você agora a se fazer esta pergunta: o que é que a palavra de Deus me leva a experimentar? Ou seja, qual é a mudança a qual a palavra de Deus me chama nesse momento? Cada um sabe as situações da vida, cada um sabe pelo que tem passado, cada um sabe os compromissos que já assumiu e que ainda quer assumir. Então, agora, diante desta palavra que me provoca, o que é que ela me chama a experimentar? Qual a mudança que ela quer provocar na minha vida? Faça com o Senhor este compromisso de mudança e conversão. Nós estamos no tempo da Quaresma. É um tempo especial de graça, é um tempo especial de conversão, é um tempo especial e profundo para nos comprometermos ainda mais com o projeto de Deus. Deixe que o Senhor, no profundo do seu coração, te toque e te conduza a esta experiência de transformação.
Tem muitas orações bonitas, muitas intenções sendo compartilhadas de um jeito muito especial, nesta oração profunda, nesta manhã. Que bom, que graça de Deus, você que está acompanhando e rezando junto. É um momento triste esse que nós vivemos, né? Ficar sem participar da liturgia, principalmente da Sagrada Eucaristia, dói no coração de todos nós. Mas é um sacrifício que fazemos pelo bem daqueles mais vulneráveis. Então a nossa oração se dirige sobretudo para estes, né? E nesse momento da leitura orante, da Palavra de Deus, que nós já vamos encerrando, não deixe de fazer este compromisso diante do Senhor, a partir da Palavra que Ele nos dirige nesta manhã, que você permaneça com ainda mais firmeza nesta graça do Senhor. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Mais uma vez, vamos cantar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Isto, que maravilha! Espero que este momento de oração com o Senhor, com a sua palavra, esteja te ajudando a fazer essa experiência bonita de oração, essa experiência bonita de conversão, neste tempo tão propício, tão rico, tão forte da nossa liturgia. É uma graça de Deus. Vamos encerrar este momento fazendo a nossa oração, claro, diante do Senhor, aquelas preces tão bonitas que nós, desde pequenininho, já conhecemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós vamos agora encerrar este primeiro momento, como nós nos propomos, mas nós retornamos. 12h, 15h e às 18h. Ao meio-dia, nós vamos rezar o terço. Já prepare o seu terço aí. Chama a meninada também que estiver em casa, Almoça mais cedo um pouquinho ou almoça depois. Vamos rezar o terço juntos. Às 15h, nós vamos rezar o terço da misericórdia. É a hora que nós recordamos Jesus na cruz. Então, nós queremos suplicar que Ele tenha misericórdia de nós.
Às 6 da tarde, nós vamos rezar as vésperas. O que é isto? É a oração que a igreja faz, a chamada liturgia das horas. Os padres todos os dias rezam, também as irmãs todos os dias rezam, os seminaristas, aqueles consagrados e consagradas, os que se preparam para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. Então, quem tiver também aí o seu volume das vésperas, se quiser rezar junto, também na internet você consegue achar. Vamos rezar, é uma oração com os salmos, com a palavra de Deus. Tá? Nós vamos também rezar diante do Senhor, no Santíssimo Sacramento, esses 3 momentos. E às 19h30 nós vamos rezar a Santa Missa, a liturgia de hoje, a liturgia de sábado. Todo dia você pode acompanhar pelas nossas redes sociais, você no Facebook, você no Instagram, pode nos acompanhar às 19h30, a nossa oração da Santa Missa. Tá? Então, não deixe de participar, esses dias são mesmo para rezar. Não deixe de compartilhar este vídeo, essa live, não deixe de compartilhar, de convidar alguém que você conhece também para rezar, não deixe de fazer isso. Assim que acabar agora também a transmissão no Instagram, vai ter lá nos nossos stories a oportunidade de você colocar as suas intenções para a oração deste dia. Então, assim que terminar a transmissão, não deixe de ir lá e colocar já a sua intenção para a gente poder rezar neste dia, nessas intenções, sabendo que a primeira intenção a qual rezamos é para que o Senhor nos livre deste flagelo, deste coronavírus, rezando por aqueles que já se contaminaram por ele, estão em recuperação, e rezando também em sufrágio daqueles que já morreram em decorrência dele. Claro, essa é a primeira oração nossa, mas também queremos rezar pelas suas intenções particulares. E vamos então encerrar, repito, este momento, mas nos comprometendo daqui a pouco nos ver novamente e rezar mais um pouco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da nossa paróquia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Permaneçam em paz. Até mais tarde.